Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto super sério e que faz toda a diferença na vida de muita gente: a recuperação depois de um AVC. Vamos mergulhar na ciência para entender por que aqueles 3 primeiros meses são tão, mas tão importantes. E olha, essa urgência não é só para chegar no hospital, não. Ela continua, e muito, na fase de reabilitação. O que se faz ou o que se deixa de fazer logo nos primeiros dias e semanas pode definir todo o futuro da recuperação de uma pessoa. Mas e se a gente simplesmente esperar? Qual o custo disso? É assustador. Sem o estímulo certo, o cérebro pode perder quase 2 milhões de neurônios por dia. Para se ter uma ideia, é como se uma cidade pequena inteira sumisse de dentro do cérebro, a cada dia que passa. É um número que mostra o perigo real de só esperar. Então, vamos começar pelo conceito principal aqui, que é o que os especialistas chamam de a janela de ouro, o período mais crucial de todos. O ponto central é exatamente esse, sabe? Esses primeiros 90 dias são um momento em que o cérebro está mais aberto, mais receptivo para a mudança e para se curar. É a grande chance de reverter os danos e, o mais importante, de reconquistar a independência e a qualidade de vida. Ok, mas e o que acontece se nada for feito? Vamos ver agora o outro lado da moeda, o grande perigo da espera, o risco de ficar parado. E a gente entende, claro, é uma situação de um cansaço extremo, tanto físico quanto emocional. É natural que muitas famílias pensem, vamos esperar um pouco, ver como as coisas ficam. Só que essa espera, mesmo bem intencionada, pode ser justamente o que atrapalha todo o progresso. O grande problema é que, ao deixar o cérebro se virar sozinho, ele pode até criar umas compensações, uns jeitinhos para fazer as coisas. Só que esses jeitinhos costumam ser errados. Isso não só dificulta a recuperação lá na frente, como pode criar complicações bem sérias, como a tal da espasticidade. Tá, mas o que é essa tal de espasticidade que a gente falou? Pensa assim, é quando os músculos começam a se contrair sem querer, ficam duros, rígidos, encurtados. Além de doer bastante, isso vira uma barreira física enorme para a reabilitação. Movimentos que eram simples se tornam uma luta. Mas calma, agora vem a parte boa, a parte que enche a gente de esperança. E ela tem base na ciência. Por que essa janela de oportunidade existe, afinal? A resposta está na capacidade simplesmente incrível de adaptação do nosso cérebro. A palavra mágica aqui é neuroplasticidade. É a habilidade fantástica do cérebro de se reorganizar, de criar novos caminhos, novas pontes, para contornar as áreas que foram afetadas. E essa capacidade está no auge, no seu pico máximo, logo depois de uma lesão como um AVC. É como se o cérebro dissesse, ok, estou pronto, me dê novas instruções. E aqui a gente vê como o tempo é um fator crítico. No primeiro mês, a neuroplasticidade está a todo vapor. No segundo, a chance ainda é altíssima. Mas a partir do terceiro mês, essa capacidade toda começa a diminuir. A janela, sabe, ela começa devagarinho a se fechar. Bom, com tudo isso em mente, fica óbvio que a abordagem não pode ser qualquer uma, né? Precisa ter estratégia. Não é só sobre aprender a se virar com as novas dificuldades, mas sim sobre trabalhar de forma ativa para recuperar a vida de antes. E a diferença entre uma coisa e outra é gigante. De um lado, se virar leva a adaptações que limitam o potencial da pessoa. Do outro, uma reabilitação com estratégia foca em ensinar o cérebro a fazer os movimentos certos de novo, pensando na independência total para a vida toda. E como é que isso funciona na prática, então? A terapia ocupacional, por exemplo, entra com um plano bem estruturado. Primeiro, uma avaliação de urgência para entender exatamente o que está acontecendo. Depois, usa protocolos baseados na neurociência para dar os estímulos certos para o cérebro. E o foco é sempre em coisas reais, do dia a dia, de segurar um talher a conseguir organizar a própria rotina. Então, o que fica de tudo isso? A mensagem é uma só: ação. Saber sobre a janela de ouro é importante, mas o que muda o jogo é transformar esse conhecimento em atitude. Agora, aproveitando cada dia dessa fase. É isso. É um recado direto, quase um apelo. O tempo é o bem mais precioso na recuperação de um AVC. Cada dia realmente importa e a chance de uma recuperação mais completa está acontecendo nesse exato momento. O caminho da recuperação, de verdade, ele começa nesse primeiro passo, buscar a ajuda de quem entende do assunto. Em Brasília, por exemplo, existe o Instituto Inclusio, que tem programas intensivos e faz essas avaliações de urgência.
O mais importante é dar o pontapé inicial sem perder tempo. E para fechar, fica essa reflexão no ar. A recuperação de um AVC é, sem dúvida, uma jornada. Mas o destino dessa jornada depende muito dos primeiros passos. Agir com conhecimento, com urgência, dentro da janela de ouro, isso não é só uma estratégia. É a construção de um futuro com mais independência, com mais função e, no fim das contas, com mais vida.